Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos mais uma vez, direto dos estúdios da Rádio CT, para apresentar o Clique Jornal. Lembrando que a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui na programação, em especial do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. E lembrando que uma web rádio dirigida por um sindicato, ainda mais de CIT, dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter vez e voz. E o papel do grupo de comunicação da Rádio CT, que é dirigida pelo engenheiro Gino Genaro, é exatamente esse: conquistar a audiência por meio de uma programação de qualidade. Pois se temos uma rádio, é porque queremos ter conteúdo e qualidade, além de informar o povo com mais isenção do que está sendo informado. Esse é o papel da Rádio CT. Bom, eleições se aproximando, uma das eleições mais importantes dos últimos tempos aqui no Brasil, e nós convidamos um especialista em eleições, Dr. Luiz Roberto Calvo. E por que ele é um dos especialistas? Porque tudo que acontece hoje na contagem dos votos, na divulgação dos votos, na divulgação parcial, o doutor Luiz Roberto Calvo, ele já fazia isso no tempo do Onça, pela famosa Rádio Piratininga, Rádio Clube, aqui de São José dos Campos. Ele trazia informação real, que teve já época em que emissoras que também transmitiam as eleições, chegava na metade das transmissões, paravam, porque no outro canal estava o doutor Luiz Roberto Calvo transmitindo com tanta isenção, com tanto acerto, que era impossível qualquer, até institutos e emissoras de TV, fazer o mesmo. E o doutor Luiz Roberto Calvo veio hoje explicar como é que funciona essa eleição e por que é que chamam de eleições, se é uma eleição. Vamos saber do doutor Luiz Roberto Calvo até o final do programa. Muito conteúdo para o seu conhecimento, em especial para você que é cientista político. Doutor Luiz Roberto Calvo, boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem aí? Vamos continuar um papo gostoso aqui que nós falamos antes sobre as pesquisas, né? Hoje a gente fala sobre eleições. Como é que funcionam as eleições? E por que eleições e não eleição? Porque, na realidade, nós vamos ter duas eleições neste ano. São duas? Duas eleições. Eleição para prefeito e eleição para vereador. É outra? É outra, porque para prefeito é majoritária e para vereador ela é proporcional. E uma das perguntas seria essa: o que seria majoritário e o que seria proporcional? Por que a proporcional? A proporcional é dos vereadores. Eu poderia aqui começar a falar e não parar mais sobre eleições, mas aí o mais interessante de tudo é isso que você fez. Você faz a pergunta que o povo gostaria de fazer. Exato. E aí eu estou aberto para poder responder essas perguntas dessa forma. Então, majoritária, né, o nome já está dizendo, majoritária, maior, é aquele que tem mais voto está eleito. Agora, aquele que tem mais voto, desde que ele tenha 50% mais um. Para prefeito, ele tem que ter 50% mais um em São José. Tem cidades que não precisa. Mas São José dos Campos, pelo número de eleitores, automaticamente ele tem que ter 50% mais um. Se ele não conseguir isso no primeiro turno, ou seja,
o candidato não alcançar o número de votos mais um daqueles outros somados, então ele tem que ir para o segundo turno com o segundo colocado. Então vai o primeiro e o segundo colocado e automaticamente aí então teremos a eleição final com 50% mais um para um deles. Então essa é a majoritária. E temos a eleição proporcional, que é a eleição do vereador. Muita gente acha que sabe como é que funciona, outros pensam que sabem, e outros não sabem, e outros não estão nem aí, não querem saber. Esses que não estão nem aí, nem querem saber, quando acontece o resultado da eleição, eles brigam, dizendo, mas não é possível, o candidato que eu votei teve muito mais votos do que aquele que foi eleito, mais do dobro daquele que foi eleito e não foi eleito. Essa é a pergunta em especial daquele que não sabe. Não, daquele que não quer nem saber. O meu candidato teve 4, 5 mil votos e não foi eleito, e o candidato que teve 1.300 votos passou a ser até líder de partido. Não, tem candidato que com 500, 600 votos se elegem. Por quê, doutor? Porque a eleição ela é proporcional. Proporcional quer dizer o quê? Proporção de votos dentro do partido. Porque o que você elege não é o candidato. O que você elege é o partido. Se eu votar no Paulo Silva para vereador, eu não estou votando no Paulo Silva, eu estou votando no partido. Então, o Paulo Silva pertence a um partido. Vamos lá, um partido que não exista, né? Vamos lá, 99. Então, o Paulo Silva pertence ao 99 e ele tem o número 120. 99, 120. Esse é o número do Paulo Silva. Então, quando você vai votar, qual é o primeiro número que você vota? 99. Que é o partido. Então, você está votando no partido. Porque se você quiser parar por aí e não colocar o 120 do Paulo Silva, você votou no partido. Então, que é o voto válido, o voto para o partido. Agora, você indica para o partido, eu indico o Paulo Silva. Que é o 120. Isso. Doutor, então a grande maioria desses dos eleitores estão enganados em relação em quem votou. Eu voto então no partido. O mandato é também do partido? Sim, claro. Por isso que a eleição é partidária. A eleição não é particular, a eleição é partidária. Por isso existem os partidos e eles têm um número. Uhum. Então, quando você vota no partido e indica o candidato, vai se somando esses votos dentro do partido. No final da eleição, quando o último voto for computado, é que vai se saber quantos votos o partido tem que ter para eleger um candidato. Bom, no caso de São José dos Campos, doutor Luiz Roberto Calvo, nós temos aqui hoje, segundo a eleição de 2012, que foi do atual mandato, nós tivemos em 2014. Mas foi para estadual. Eu quero citar aqui a questão municipal de prefeitos. 455.440 eleitores. Sim, mas isso em 2012. 2012. De 2012 para cá, você tem que admitir que nós já ultrapassamos aí vários anos, 4 anos. 4 anos. Em 4 anos a gente aumenta, vamos aumentar aí em torno de 10%, vamos dizer que chega a 500 mil votos, em termos. Bom, não chega a tanto. 500 mil eleitores. Em 2014, doutor Calvo, nós tivemos 474.012 Quanto aumentou eleitores. De 2012 para 2014? Não tem essa porcentagem. Dá 10%. Dá 10%. Deve dar, acredito eu que... Não, deve ter dado 5%. 5%. De lá para cá, 10%, vai chegar a 500. Mais ou menos. Hoje nós temos 500 mil eleitores. Eu não sei, eu não posso dizer, mas deve ter aumentado bem, porque a população aumenta, a criançada não é mais criança, passa a ser com 16 anos, querem votar, vão se registrar. Doutor Calvo, mas morrem eleitores também. Não, eleitores. Então, mas morre também eleitores. Mas morre menos do que cresce. Morre menos. Bom, então vamos nos basear... A expectativa de vida do brasileiro aumentou bastante. Na base da eleição de 2014, que foi a mais recente,
474.012 eleitores em São José dos Campos. O que é que se tira dessa gordura aí? Então, vamos admitir, vamos ser bastante concisos. Nós temos 475 mil eleitores, tudo bem. Só que você tem que tirar aí daí, em princípio, abstenção. Aqueles que não comparecem para votar. Então, vamos tirar aí, não sei qual é a porcentagem. Geralmente, em 2012, 74 mil. Em 2012. Dá bastante, né? Dá bastante. Mais de 10%. Então, vamos admitir que nós tenhamos também aí os votos brancos e os votos nulos. Questão de 15 e 12 mil votos cada um. Tá, somando tudo isso aí vai dar mais ou menos quanto? Uns 60 mil votos? Não, 100, porque só de abstenções nós tivemos 74 mil. 74. Mais 15, mais 10, 100 mil. 100 mil votos. De 470 caímos para 370. Essa votos válidos. Né? São os votos válidos. Tudo tem que ser feito em cima do voto válido. Inclusive tem um mito na internet que alguns colocam que se ultrapassar 51% de votos nulos na eleição, ela está anulada, tem que fazer outra. É mentira. Essa é uma pergunta que eu iria fazer ao doutor. Isso é mito, porque o que é contado é o voto válido. Não conta voto branco, nulo, e quem não aparece para votar, é claro que não vota. Então, pega os votos válidos. Isso vamos para vereador, né? Para vereador. Pega os votos válidos, porque você só vai saber quantos votos válidos teve quando for contado o último voto. No último voto. Não tem como saber antes. Vamos chutar 350 mil votos válidos. Divide 350 mil votos por 21, que é o número de cadeiras. Então, que é o número de vereadores aqui em São José. Número de cadeiras. É de cadeiras? 21 cadeiras. Não é chamado 21 vereadores. Não é. O vereador é aquele que ocupa a cadeira. É o cargo. Isso é dividido pelo número das cadeiras. Doutor, 350 mil votos válidos. Dividido por 21? 16,666. 16.700 votos. Então, o partido, para eleger um vereador, ele tem que ter 16.700 votos. Essa é a base. Esse é o início, né? Esse é o início. Agora, isso aqui vezes 4... Então, veja bem. 16 mil, vamos fazer pelo valor que está aí, 16.667 votos, pelo que você fez aí, se for isso. Se o partido tiver 16.667 votos, ele elege um vereador, mas se ele tiver 16.666, ele não elege nenhum. Não consegue nenhum? Não alcançou o quociente eleitoral. Então esse que é o quociente eleitoral? Esse é o cálculo? Esse é o cálculo inicial. Então, para se saber quantos vereadores de cada partido estão eleitos, eu preciso saber primeiro qual é o quociente eleitoral. Quer dizer, o quociente é o mínimo. É o valor de cada cadeira. É o piso. Por isso é que chama proporcional. Você pega o número de votos válidos e divide por número de cadeira, você sabe que a proporção de 16 mil? 16 mil. 16.700 votos, vamos arredondar, 16.700 votos cada vereador, ele representa 16.700 eleitores. Essa é a proporção. E aí, nesse de 16 mil, o vereador eleito ele pode ter sido eleito com 1.000 votos. Até com 500, 400, depende muito da situação. Tem um caso muito, não recente, mas é um caso que todo mundo viu acontecer no Brasil. O Enéas, que já morreu, quando ele foi eleito deputado federal, era ele e mais 4, se não me falha a memória, era ele e mais 4 candidatos do mesmo partido. O Enéas, o número de votos que o Enéas teve para deputado federal, elegeu todos os candidatos do partido dele. E o último foi eleito com 600 votos, deputado federal. Que foi aqui do estado de São Paulo. Isso, e ele foi eleito com 670 votos, parece. E agora? Por quê? Porque a proporção não é do candidato. Esse é o grande problema. A proporção é do partido. O partido teve o número de votos para eleger tantos candidatos. Bom, nesta base, falando de São José dos Campos em especial, 16.600 votos válidos. Isso é um chute inicial. De 350 mil votos, eleitores. Pode ser menos, pode ser mais.
Tá, mas vamos travar em 350 mil, dividido por 21 cadeiras, dá 16.666 votos. É isso. Agora, um partido para poder eleger 4 vereadores, o senhor responde daqui a pouco? Sim. Um breve intervalo e a gente vai perguntar mais para o doutor Luiz Roberto Calvo. Qual a diferença entre impugnação e indeferimento de uma candidatura? Como se processam as impugnações? Qual a diferença entre eleição majoritária e proporcional, que ele acabou de explicar? O que é quociente eleitoral é o que a gente continua depois do nosso intervalo. A gente volta já aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Energia elétrica. Fique ligado. Evite choques elétricos. O quadro de luz deve estar em locais ventilados e de fácil acesso, longe de botijões de gás. Use também circuitos separados para iluminação e tomadas. Quando for trocar uma lâmpada, desligue o disjuntor. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Ainda sobre turnos, primeiro e segundo turno, quais são as cidades? Pela Constituição Federal, no inciso 2 do artigo 29, deve haver eleição em segundo turno para prefeito quando nenhum dos candidatos obtém no primeiro turno mais da metade dos votos válidos, ou seja, dos votos dados exclusivamente aos candidatos que concorrerem ao cargo. Nesse caso, disputam o segundo turno os 2 candidatos a prefeito mais votados. Doutor Calvo, nessa questão do segundo turno, tá certo isso? Quem não obtém 50% mais um? Exato, 50% mais um é o limite para ser eleito, mas não são todas as cidades que têm segundo turno. Existe um problema do número de eleitores. Existem cidades que, pelo número de eleitores, ela passa a ter segundo. Taubaté não tinha segundo turno, agora passou a ter, porque acho que são 200 mil eleitores. 200 mil eleitores. Se não me falha a memória, 200 mil eleitores no mínimo para ter segundo turno. Se tiver menos, não tem segundo turno, aquele que tiver mais votos está eleito. Mas aí é que vem o caso. Você tinha feito a pergunta sobre quantos votos o partido precisaria ter para eleger 4 vereadores. Eu quero puxar, doutor Calvo, para São José dos Campos. Nós temos 2 partidos aqui que tem 4 vereadores cada partido. Então, 4 eleitores multiplica 16.700, no caso, vamos arredondar, por 4. Então seria... São 65 mil votos, mais ou menos. 16 vezes 4, então 67 mil votos. Então, 66 mil
e 700 votos, vamos dizer que seja mais ou menos isso, é o número de votos que tem que ter o partido para eleger 4. Doutor, mas agora, para se eleger aqui um quinto vereador, tem que se ter mais 16? Isso. Ou não diminui o número? Não, veja bem. Em princípio, pega-se o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras, tem-se o quociente eleitoral. Com esse quociente na mão... Que é o 16. Isso. Aí eu vou lá no partido, quantos votos teve o partido? Eu pego o número de votos do partido e divido pelo quociente eleitoral. Vai dar um número de candidatos eleitos. Então, vamos admitir lá um X número de votos dividido pelo quociente, deu 3 candidatos, 3 eleitos, partido A. O partido B teve mais 2, o partido C, não sei, e vou somando isso, vou dividindo. Esse aqui não alcançou o quociente, nenhum, esse aqui não alcançou nenhum. Se faltou um voto, ele não elege ninguém. Então, vai ficando. No final das contas, eu somo o número de vereadores eleitos. Eu preciso de 21. Deu 19. Está faltando 2. Ok. Está faltando 2, vamos voltar. Quem é que tem mais resto? Quem é que sobrou mais resto? Né? O que seria o daquela resto? Divisão. Se eu dividir 35 por 3, né? 35 por 3 vai dar 3, vai sobrar 5. Não vai sobrar 5? Ok. Então eu tenho 5, o outro tem 4,500, o que tem 5 elege mais 1. Aí ele sai fora. Aí o 4,500 elege mais 1. Aí, completou os 21, encerrou. Bom, então, mais uma vez, elegeu nessa soma, eu quero recapitular. Por isso essa é proporcional. Então, mas essa aí é interessante. Nessa soma, elegeu só 19. Isso. Para fazer mais 2 vereadores, para fazer mais 21, não tem mais 16 e mais 16. Não, aí quem tem mais resto. Quem tem mais Porque resto. o meu partido, por exemplo, ele pode ter eleito 3, mas eu precisava de mais 16,700 e eu tive 16,500. Eu não elegi os 4, eu elegi 3, mas sobrou quase 4. Então eu elejo mais 1 no final. Aí morreu, aí eu vou para o outro. Quanto é que tem o segundo? Daí soma-se os restos. Exatamente. Quer dizer... Não, soma não. Eu vou pelo que tem mais resto. Quer dizer, vamos mais uma vez, doutor. Mais troco, né? Vamos dizer. Quem tem mais troco. Com 16 mil votos para 21, 16,600. Eu fiz 3 vereadores, 16 mais 16 mais 16. Com toda essa soma de 16 mil e tantos votos, eu consegui 19 vereadores. Faltam 2, aí sobrou 3 mil votos. O outro sobrou 2, o outro sobrou 4, o outro sobrou... são esses os restos? O maior resto elege mais 1. O maior... Aí pega aqueles dos outros partidos? Porque na realidade o cálculo... Interessante. Na realidade o cálculo não é direto no resto, né? Na realidade é uma divisão, continua a divisão, a mesma divisão que eu fiz inicialmente, que eu dividi o número de votos do partido pelo número do quociente, deu um número de vereadores. O que eu faço no final, depois? Eu aumento 1 em cada um dos que elegeram e divido de novo. Aquele que der o maior coeficiente, elege mais 1. Então, depois eu boto mais 1 nele de novo. Ele vai dar menos, porque o outro que tem menos vai dar mais. Mais 1 o quê, doutor? Um número 1. O número 1. Em cada um deles. Para poder dividir. Matemática? Esse é o cálculo real. Mas eu vou, para explicar melhor para o ouvinte que não entende, seria assim, o maior resto. Vamos para o maior resto que fica mais fácil entender. Quem teve 800 votos? Os outros partidos todos tiveram 700, outros 600, outros 500. Isso. O que teve 800 é o que vai ocupar aquela 20ª cadeira. Sobra, né? O que teve mais aquela sobra. Então, sobrou 800. O que sobrou mais, porque não é bem 800, sobra muito. Então, tem vamos alguns lá. que sobram bastante. Vamos lá, sobrou 10 mil. Isso. Então, e os outros? O outro 10, o outro sobrou 7. Isso. O que tem 10, elege mais 1. Elegeu, automaticamente zerou. Né? Zerou.
Aí quem é que tem mais resto agora? Porque mais sobra. Aquele de É o que 10, teve aquele 9. de 10 saiu. Não, tem 9, eu tenho 8. Então esse elege mais um. Até completar os 21. os votos válidos. Válidos, sempre válidos. Muito bem. Olha, a informação que a gente recebe ainda do segundo turno, que das 26 capitais brasileiras dos estados, 25 tem mais de 200 mil eleitores e pode ter segundo turno. É o caso de Taubaté, que tem mais de 200 mil eleitores. É o caso São José. de São José, que tem mais de 200 mil eleitores até o segundo turno do ano, né? Até o mês de outubro. Sim, né? Que ultrapassou 200 mil eleitores até o mês anterior, né? Até um ano anterior à da eleição, ele passa a ter o segundo turno para majoritário. Muito bem. Só que, já que estamos falando de eleições, queremos lembrar que não há prefeito no Distrito Federal. Não existe a figura do prefeito de Brasília. Doutor, tanto Brasília quanto Fernando de Noronha, por que não tem prefeito? Porque lá é um distrito, né? Distrito Federal. Ele tem os deputados que não são deputados, são distritais, né? Ele é um distrito, né? Ele é um distrito federal, ele não é considerado uma cidade. Vamos partir para esse princípio. Lá existe uma Assembleia Distrital, Isso. mas tem também o deputado federal de Deputado Brasília. Federal de Brasília. Ali mesmo eles tiram dali do município, do distrito. Do distrito. É um distrito que é uma cidade maior do que São José, né? Exatamente. Então, mas a figura de prefeito não tem. Não, porque é um distrito, né? Como aqui, a Gene de Mello não tem prefeito. Mas tem Tem subprefeito. Lá tem um administrador, quem sabe, né? Mas normalmente é o próprio governador distrital, né? Que tem governo, tem tudo, só Só não tem prefeito e vereador. Não tem prefeito e vereador. Por quê? Porque é um distrito. Mas não Distrito, é o mesmo povo, a mesma... Não, o distrito não é cidade, né? Muito bem. Doutor Calvo, uma outra pergunta que a gente faz ao senhor o quociente, então, ele é esse que o senhor mostrou. Votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Votos válidos divididos... Isso vale para vereador, isso vale para deputado estadual, isso vale para deputado federal, é tudo igual. O senhor é advogado e também advogado eleitoral, porque o senhor trabalhou com muitos candidatos. Já fui, agora não sou mais, não quero ser mais. Mas fica aqui, doutor, qual a diferença entre a impugnação e o indeferimento de uma candidatura? Veja bem, no momento em que você faz um registro de candidatura, você quer ser candidato, você vai lá e fazer o registro e você não cumpre com as determinações legais, é indeferido. Mas existe... Agora, você presume-se que você tenha cumprido todas as obrigações, mas alguém vai lá e entra com uma impugnação da sua candidatura, mostrando algo que ninguém sabe. Aí você vai ser impugnado e automaticamente, se for configurado aquilo que consta da impugnação, você vai ser indeferido. Bom, impugnação não tem nada a ver com indeferimento. O indeferimento é o ato de negar o registro. Na hora que ele vai registrar. Não. Pode ser na hora, como pode ser depois. O indeferimento é a negativa da candidatura, do registro da candidatura. A impugnação é um terceiro impugnando o seu nome por algo que não consta. Por outras razões. Por outras razões, que não as legais. Crimes eleitorais diversos. Isso, você pode ter lá, sei lá, em algum outro lugar, ser condenado por um colegiado e você está na ficha suja, não pode ser candidato, vai ser alegado, impugnado e vai ser acolhido a impugnação e automaticamente indeferida a sua candidatura. Neste caso, o papel do advogado mostra que o Brasil também é um país de nobres, porque o advogado, ele terá com o juiz, ele conversa com o juiz. Como são essas tratativas em relação a um candidato? Para o doutor responder daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais. Conosco, o doutor Luiz Roberto Calvo, ele é advogado, foi uma das primeiras personalidades a manipular o resultado das eleições
manipulação matemática. Lembrando que ele conseguia, antes de todo mundo, trazer um resultado, como diz na advocacia, ipsis literis. É esse o nome? Como estava escrito o resultado de uma eleição. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta com o Dr. Luiz Roberto Calvo, advogado, falando sobre eleições. Dr. Roberto Calvo, quantas eleições o senhor participou fazendo as transmissões? O senhor fez a figura do comentarista que não existia naquela época das eleições. Os repórteres falavam sobre as eleições e o resultado vinha com o Dr. Luiz Roberto Calvo. Quantas foram e como começou esse trabalho de verificação de eleição aqui em São José? Bom, antes disso, vamos voltar um pouquinho e falar sobre a tal da manipulação. Manipulação matemática. Eu não manipulava nada, né? Daqui a pouco vão pensar que eu estava manipulando as eleições. Não. Nós começamos a fazer um trabalho de apuração paralela, né? Chamada de apuração paralela, lá nos idos de 1979. Nós fizemos a primeira apuração paralela manual. Era manual, ou seja, os votos que nós copiávamos dos mapas e das mesas, porque eram votos contados manualmente. Então a gente acompanhava mesa por mesa, pegando os votos, e a gente ia fazendo a apuração paralela. E um dia antes da Justiça Eleitoral, nós dávamos o resultado para vereadores eleitos em São José, e que eu me lembre, nós não erramos nenhuma vez. Agora, isso era, claro que é oficioso, não era oficial. Poderia mudar quando o resultado oficial saísse, poderia mudar, mas desde que eu me conheço, nunca mudou. Doutor Calvo, agora, já houve caso em que o senhor falou para o candidato que ele estava eleito e ele não sabia? Olha, aconteceu uma vez, eu não vou dizer o candidato, mas vou contar a história. Nós estávamos fazendo a apuração das eleições na Associação Esportiva São José, lá no ginásio, que era lá que fazia a contagem dos votos. E um certo candidato veio conversar com a gente e ele não estava eleito naquele momento. E ele veio perguntar como é que fica a situação, pô, eu tive tantos votos, mas não aparece, eu não estou eleito, que não sei o quê.
Então, nós sabíamos quais as urnas que faltavam ainda a serem computadas, que era da região e dissemos dele. a ele, calma, que os votos das urnas de tal lugar e tal lugar ainda não foram computadas, e lá acredito que você vai ter mais votos, que é o seu reduto. Então eu acredito que você esteja eleito. E ele disse, se eu estiver eleito, eu vou pagar um jantar para vocês. E ele pagou, porque ele ficou eleito. Jantar? Porque ele foi eleito. Ele foi eleito. No Santa Helena? Não, ele pagou no Vila Velha mesmo. No Vila Velha? Não estou fazendo propaganda aqui, não. Mas na realidade, a contagem hoje não perdeu, para mim pelo menos, aquele glamour da eleição, ela perdeu o glamour em todos os sentidos. Quer seja antes, quer seja depois. Antes das eleições, antigamente, os candidatos faziam campanhas nas ruas, distribuindo panfletos, distribuindo cédulas, distribuindo tudo, bandeiras, e tinha comícios onde eles iam lá para falar com o povo, explicar a situação para o povo. No dia da eleição, tinha o boca de urna, onde os candidatos e os que trabalhavam para ele, os cabos eleitorais, iam lá na porta dos locais para ver se conseguia mudar a cabeça de muitos para poder ganhar votos e tudo mais. E depois das eleições, era a contagem dos votos, manual, voto por voto, contado um a um. Isso era o glamour da eleição e acabou. Infelizmente, a nossa eleição hoje ela é fria, ela é gelada, ela é tela de computador, tela de televisão. Hoje os candidatos não têm mais o povo para ir em cima dele, porque fica proibido tudo. Tudo foi proibido. Nessa eleição em especial? Em especial nessa que não pode fazer nada. Existe uma cultura, doutor Calvo, de se jogar o panfletinho no chão para que as pessoas pudessem pegar. Exatamente, viam, né? Hoje não pode mais. Hoje não pode jogar no chão. Hoje é proibido tudo. Por quê? Porque eles acham que alguns levam vantagem sobre outros. O que eu abomino, porque eu acho que eleição é vivência. Se você trabalhar melhor do que o seu concorrente, você vai ganhar os votos. Se o seu concorrente não, você vai tomar votos dele. E vou tomar voto dele como? Como dizia o outro, né? No papo. Você vai conversar com o outro. As eleições perderam o glamour. No meu entender, tendo em vista a minha idade, né, porque eu sou antigo, eu acho que perdeu o glamour. O Cassiano Ricardo dizia que era em São José dos Campos, e quando caía a ponte, eu passava o Paraíba numa vagarosa balsa, como se dançasse valsa. O horizonte estava perto, a manhã não era falsa, como da cidade grande. Tudo era um caminho aberto. Era em São José dos Campos, no tempo em que não havia comunismo ou nem fascismo, para nos tirarem o sono. Só havia pirilampos imitando o céu nos campos e tudo parecia certo e o horizonte estava perto. Havia erro nos votos, mas a soma estava certa. Esses são trechos da poesia do Cassiano Ricardo, que é o poeta maior de São José dos Campos. Essa última parte diz certinho, exatamente isso. É a flauta que me roubaram. Havia erro nos votos, mas a soma estava certa. Estava certa porque elegia e tudo mais. Era bonita a eleição. Então, tirando um pouquinho esse saudosismo da eleição, né, vamos falar um pouquinho da parte... Estamos na urna eletrônica. Da parte a urna eletrônica é uma farsa. O doutor não acredita? Não, hipótese alguma. Você acredita no seu computador que está na sua frente? Se você quiser fazer simplesmente, é simples, no seu Word tem um local que você coloca para ele consertar automaticamente. No Word? No Word. Se você for lá e colocar assim, toda vez que eu colocar o número 1, você me mostra o número 2. Ele vai fazer isso. Você coloca 1, ele mostra 2. Isso para qualquer Isso no Word. Veja bem no Word, que é um negócio que qualquer um mexe. Agora, analisa uma urna eletrônica que já vem lacrada, com tudo pronto lá dentro, você nem sabe como está. Será que você está votando na pessoa certa? Você prova que você votou na última eleição?
Não tem como. Não tem porque você prova que esteve na sessão. Recebeu um documento que comprova a sua visita lá na sessão. Mas que você votou, não existe documento algum que comprove a sua votação, o seu voto. A urna eletrônica para o senhor que usou o computador para trazer a apuração dos votos, ela é uma farsa, doutor? Olha, ela pode não ser, mas se quiser, pode ser. Porque é um computador, você faz o que você quer com ele. Você programa do jeito que você quiser. Quem programa é o homem. Aquilo ali não faz programa automático. O programa foi o homem que fez. E o homem mexe naquilo que quiser. Seria como a Bíblia, doutor, que muita gente diz, não, a Bíblia foi escrita pelo homem. E outro fala, não, mas aquele ali é a palavra de Deus. Mas foi escrita pelo homem. Se a gente for falar de Bíblia, a gente vai começar a falar de religião. E religião tem o seguinte, a Bíblia foi criada para que o cristão acredite na religião. E lá existem várias lendas criadas para isso. Então, voltando para a urna eletrônica, ela é uma farsa? Se eu quiser? No meu entender, sim. Se eu quiser, eu posso mudar. Se eu tiver condições de ir lá e mudar o programa, eu mudo o programa, elejo quem eu quiser. Doutor, por que na última eleição demorou 8 horas para soltar o resultado? Estranho, né? É muito estranho, né? Por quê? Porque se o voto é computado automaticamente e instantaneamente, por que demorar tanto tempo para soltar um resultado? Só porque o outro estado ainda não tinha resultado? Se eu solto o resultado a cada 20, 30, 40 urnas apuradas, eu posso soltar aqui em São José? Por que no Brasil eu não posso soltar de 22 estados, dependendo de mais 2 só? Fica esse ponto de interrogação. Bastante, bem grande. Muito bem. Doutor Calvo, o voto nulo e o voto branco... Não conta. Mas joga fora. Então eles são iguais? Iguaizinhos. Mesma coisa, não valem nada. Tanto faz o voto branco... Tanto faz $0 como €0, não valem nada. Tanto faz. Branco e nulo não existe. Não contam. Não, existe, mas não conta. Agora, voltando a falar da questão da urna eletrônica, o comentário que se tem na boca pequena é de que esses votos brancos e nulos, eles vão favorecer determinada candidatura. Não favorece ninguém. Não favorece. Não, isso não favorece ninguém. Isso aí, com certeza, não há favorecimento de voto branco nem nulo. O senhor, como entendido, por que a pessoa... vai até o local de votação, viaja, levanta cedo e chega lá e anula o voto? Falta de civilidade, falta de informação. Isso é de berço. Tem pessoas que eu prefiro votar em branco ou anular o meu voto porque assim eu não votei em ninguém. Mas esse que votou em branco ou nulo, ele não pode reclamar de nada, para começar. Porque se ele não votou em ninguém, ele não pode reclamar que aquele que foi eleito está fazendo besteira ou falcatrua, seja lá o que for. Ele foi o culpado disso, ele não votou no outro contrário. Ele poderia ter votado no contrário e o voto dele, porque 50% mais um elege, o dele poderia ser esse mais um, que elegeria o outro. E ele não votou. Então ele é culpado pelo que está acontecendo. Falta de consciência. Também poderia ser chamado de consciência, civilidade, brasilidade, um monte de nomes que faltam. Educação. Educação no sentido estudo, não de pessoal. Educação no sentido de estudo. Faltou estudar, faltou entender a situação da eleição para saber que, se todos votarem, a coisa pode mudar. Votar em branco, o sujeito foi votar. Apertou o branco, não votou. Então, esse aí é uma ignorância. Pois essa falta de estudo, essa falta de educação, ela quer dizer que é ignorância. Aquele que não estuda é ignorante. Doutor, o alemão, o Bertolt Brecht, foi ator, dramaturgo e tudo, ele fala sobre o analfabeto político,
Ele diz que o pior analfabeto político, ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos. Não, quando políticos. ele fala besteira. É isso mesmo? Claro, com certeza. E não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, depende das decisões políticas. Quer dizer, nós devemos gostar de política. Eu gostaria que, seria a leitura principal do cidadão, a política. O senhor pode responder sobre isso daqui a pouco, sobre o analfabeto político. Um breve intervalo, o doutor Calvo volta já aqui no Clique Jornal falando sobre eleições. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. Hoje, o Dr. Luiz Roberto Calvo, e o motivo da sua vinda, da sua entrevista aqui na Rádio CT é exatamente por esse momento especial, porque passa os municípios brasileiros, em especial a nossa querida cidade de São José dos Campos. Estamos aí na iminência de uma eleição majoritária e proporcional também. Olha, o Clique Jornal trata-se de um programa de variedades, não apenas de C&T, de política, de questões sindicais ou de cultura. Na nossa programação, na programação aqui da Rádio CT, a gente aborda temas desde o clima espacial, veículos, lançadores, energia, questões sindicais, com lutas, CUT, CTB, os movimentos sociais, a cultura, passando também por amenidades, por causos e até filosofia e religiões também, sempre ao vivo, sem cortes e com transmissões em horários alternativos, logo mais às 21 horas, dando assim mais espontaneidade, dinamicidade ao nosso jornalismo. E lembrando que você, ouvinte, pode também interagir conosco aqui, pode mandar o seu e-mail para o nosso radioct@sindct.org.br. Repetindo, rádio CT, C mudo e T mudo também, @sindct.org.br, ou na nossa página do facebook.com/rádio CT Face. O nosso telefone, o código de área é o 12 3904 6654, 3904 6654, ou mandando a sua mensagem aqui. E você vai notar que nós não desempenhamos um papel de censurar qualquer
opinião do entrevistado. Esse é o Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Doutor Roberto Calvo, Luiz Roberto Calvo, nós deixamos para o último bloco a seguinte pergunta: cidadania e política. Nós somos seres políticos e devemos, conforme disse o Bertolt Brecht, alemão, o pessoal cita o Bertolt Brecht, mas não sabe quem é, né? É um dramaturgo alemão, falando sobre o analfabeto político. Nós temos que ter a cultura da política, doutor. Você tem que levar em consideração que o homem nasceu político. Nós todos somos políticos, fazemos política todos os dias, todas as horas. Só a diferença é que nós não somos políticos partidários. Eu sou um político, você é um político. Você está fazendo política nesse momento no sentido de informar o público sobre problemas, sobre o tipo de rádio, o que você faz aqui. Isso é política. Eu estou tentando mostrar para o público e para você como é que funciona uma política. Isso é política também. O analfabeto político é aquele que não aprendeu nada na vida, é aquele que não teve estudo, não teve educação. Então ele passa a ser um analfabeto, principalmente político, porque ele não aprendeu a fazer a política de acordo com a vida que ele levou. Então ele ficou sem saber ler, sem saber escrever, automaticamente ele é apolítico, não tem como ele fazer política. A política é bonita, a política é bonita, desde que ela seja bem feita e para o bem. Quando ela se reúne e se transforma em quadrilha, aí não tem jeito, aí vira o que virou o Brasil nesse tempo todo, uma quadrilha, tomando conta do Brasil. Então agora parece que começaram a desfazer essa quadrilha toda, e alguma coisa parece que começa a ser bem feita. Mas a saída, então, é política. A política é que manda no mundo. O mundo é político. Então, Bertolt Brecht tinha toda a razão. Toda. As colocações dele sobre política são perfeitas. A política nos chama a devanear por todos os campos necessários da vida. A política é bonita, é gostosa de você discutir. Por isso é que nós temos que ter a política para poder sobreviver. Doutor, o período eleitoral é um estado dentro do estado, porque a pessoa, o candidato não pode ser preso existem aquelas facilidades toda durante o período eleitoral? Não. Na realidade, no momento que estamos passando agora, pode acontecer tudo. Tanto é que tem gente que está sendo preso aí. Né? Tem gente que está sendo preso. Claro, desde que tenha mandado de prisão ou prisão em flagrante, pode ser preso a qualquer momento. Agora, é uma lei muito forte, por exemplo... Não, no dia da eleição é que não pode haver a prisão, né? Ok. Doutor Roberto Calvo, agora, é uma lei muito forte, tanto quanto a lei do pagamento de pensões. É uma das leis... Não. Uma coisa não tem nada a ver. Por quê? Uma lei de pagamento de pensões é a única que leva para a cadeia. Não, são 2 crimes, não tem lei. É 2 crimes que levam para a cadeia. Crimes civis. O criminal... Não é lei, então é crime. Não, a lei criminal tem os crimes que prendem porque praticou um crime. Mas na lei civil tem 2 crimes, dois momentos que levam à prisão, que é a falta de pagamento de pensão alimentícia. Esse leva mesmo. E o depositário infiel. É mesmo? E esses 2 tipos é que levam à prisão civil. O depositário infiel é aquele que tem um automóvel que não pode vender e vende. Isso, ele está sendo executado, o veículo foi penhorado e ele ficou como depositário do veículo. A justiça deixou ele usar. A justiça deixou ele usando como depositário até que se resolva a questão da ação. No decorrer da ação, esse veículo foi adjudicado, vamos dizer, pelo credor, ou foi levado a leilão e alguém comprou esse veículo, e aí então o veículo é procurado para poder ser passado
para a mão daquele que adquiriu, seja o credor ou seja o terceiro. Só que o devedor vendeu o veículo em meio a isso. Então ele é depositário e ele vai preso. Então, agora, voltando para, no caso da eleição, eu quis apenas fazer um paralelo. Tem os crimes eleitorais. Então, o mesário convocado, ele é obrigado a prestar serviço quando a Justiça Eleitoral, por isso que eu falo... ele é convocado, né? Exato. O juiz nomeia os mesários, né? O presidente, o mesário 1, o mesário 2, o secretário, o atendente. Ele tem um número de pessoas de cada sessão eleitoral. Cada sessão eleitoral. Então, cada sessão eleitoral tem um número de pessoas. Essas pessoas são sorteadas ou convocadas pelo juiz para trabalhar na eleição. Quem são eles? São os eleitores daquela sessão. Não são eleitores de outra sessão que vão trabalhar, não. É daquela sessão. Então, são escolhidos na sessão, ou sorteados, ou escolhidos, eu não me lembro bem, daquela sessão que vão trabalhar naquela sessão. Então, eles participam daquela sessão, eles fazem parte, são eleitores naquela sessão. A sua sessão, você pode ser convocado um dia a trabalhar na sua sessão, como mesário, como presidente, ou seja lá por... Normalmente são sempre as mesmas pessoas, porque se acostumaram a trabalhar com aquilo. Já se conhecem. E já se conhecem, já sabem como trabalha, fazia os relatórios. Tudo. Hoje está mais fácil, né? Porque hoje quase não tem o que fazer, porque a máquina faz tudo, né? Antigamente não, antigamente tinha urna, tinha que levar. Doutor, o que é o escrutínio? O escrutínio é a própria eleição. O escrutínio é a eleição. É o voto. É o voto. É o voto. O escrutínio é o voto. E a eleição é o escrutínio secreto. Agora, em relação a essa questão de ser convocado para trabalhar nas eleições, o cidadão... Mas você ganha, né? Porque você não pode... Você passa a ter algumas regalias na vida civil, na vida criminal. Você tem umas regalias de ter trabalhado para a eleição. E, ao mesmo tempo, ganha, não sei se 2 dias que você tem de folga depois da eleição. Para quem está trabalhando. Assim, para quem está trabalhando. Agora, para quem está desempregado, ganha honra. Só ganha? Não, ali não ganha nada, ganha honra. Então, ganha o lanche e está muito bom. Trabalhar numa eleição. Mas ganha a honra de ter trabalhado numa eleição, né? Mas é uma honra ou é um desagrado? Não, Poxa, foi honra. obrigado. Eu acho que é uma honra. É honroso. Você está servindo a sociedade, o seu estado, o seu país. Eu acho que é como servir o serviço militar, né? É ruim? Mas o homem vai lá e serve, e quando ele sai do quartel, ele diz, puxa, eu aprendi muito, foi muito bom para mim estar no quartel. Eu digo isso porque eu estive. Eu sei como é que é. Serviu onde? Em Caçapava. Em Caçapava. Isso. Doutor, o senhor, voltando à nostalgia das eleições, perdeu a graça porque agora não pode... Perdeu o glamour. Perdeu o glamour, não é? Não tem boné, não tem chaveiro. Camisetas. Não tem santinho para ir lá no meio da rua. Não, santinho tem. Não, no meio da rua para ficar fazendo... mas o pior, no meio da rua, não pode mais. O porta-título não tem mais. Porta-título, tem um monte de coisa. Tem. Podia dar canetas, réguas, um monte de coisa que não era no sentido lógico. Pensamento meu particular. Eu não vejo, por exemplo, uma caneta, você está comprando um voto com uma caneta. Eu acho que a caneta com o número do candidato é uma lembrança que você vai estar com ela na mão, usando para escrever alguma coisa, e o número do candidato está lá, é uma lembrança. Não deixa de ser um santinho que você usa. O que o santinho mesmo você não usa para nada, você pega daqui e joga fora. Mas a caneta você usa. Então ela passa a ser mais fácil de guardar o número do candidato do que um santinho. Doutor, perdeu o glamour, mas não perdeu o vício. As notícias da última semana mostram que ninguém é tão rico que não possa precisar e nem tão pobre que não possa ajudar. E apareceu aí as pessoas abaixo da linha de pobreza do Bolsa Família fizeram R$67 mil doado por um deles.
beneficiário. É o que está na mídia. É o que está na mídia. Agora, onde que ele arrumou esse dinheiro, hein? Mas são várias pessoas, são milhares de pessoas. Vendendo laranja, né? Vendendo laranja, dá para ter tanto Deve dinheiro ser, assim? Porque ele é um laranja, né? Então, doutor, não vai se acabar isso? Porque... Não, na realidade isso aí transformou-se, por quê? Porque ficou proibido a doação, né? Proibido a doação através das empresas, só pessoa física. E aí, como é que eu vou conseguir um dinheirinho de pessoa física? Eu vou ter que pegar alguém o CPF de alguém. E aí pega o CPF de um coitado, de um pobre coitado, de um Bolsa Família e lança como se ele tivesse feito a doação. Ou seja, o Brasil está um pouquinho mais vivo. E essas situações, elas são perceptíveis e automaticamente vai ser procurado saber quem é. Vai fazer uma investigação em cima disso. Com certeza o TSE vai fazer a investigação e vai chegar ao dono dos bois. Nesse caso... Isso é um crime eleitoral. É um crime dos mais preeminentes para... Da cadeia. Então, se o cidadão foi eleito e for comprovado que ele recebeu doação de um beneficiário do Bolsa Família, não poderá ser diplomado. Por ter recebido a doação do Bolsa Família não é crime. O crime é usar o Bolsa Família para fazer a doação falcatruada. Esse é um crime. Não será diplomado. Eu acredito que, se for descoberto, não. Ele praticou um crime eleitoral. É como aquele da cesta básica, né? Da meia dentadura, ou da meia chinelo, essas situações assim que existiam antigamente, né? Doutor Luiz Roberto Calvo, eu queria sua mensagem para nós finalizarmos esse bate-papo que vai eternizar. Não, se deixar nós vamos até a noite, hein? À noite, aliás, às 9 da noite tem o reprise, vale a pena. Não seria ouvir de novo. Continuar, porque isso, política é um negócio gostoso de apaixonante. Eu só digo para o público, tenha consciência. Vá votar e vote em alguém. Não deixe, não anule, não vote em branco. Vote em alguém. Se o seu candidato não for eleito, você está ajudando que a democracia se estabeleça, mesmo ele não sendo eleito, porque você não jogou seu voto fora, você colocou em alguém. Você pode colocar em um que não foi eleito, mas ajudou alguém a ser eleito. Esse seu voto pode ajudar alguém a ser eleito. Do mesmo partido daquele que você não elegeu. Mas o seu voto para ele, para o partido dele, ajudou a eleger alguém. E aí você ajudou na democracia. Ok. Doutor Luiz Roberto Calvo, muito obrigado pela sua entrevista e pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio CT. Obrigado. Um abraço. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. O nosso entrevistado, Dr. Luiz Roberto Calvo, advogado, falando sobre eleições. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a minha colega jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.